Você não sabe, mas tem um motivo específico de Provérbios 7 te mandar amarrar sabedoria juntamente com os seus dedos. Isso é para que todas as vezes que você for tomar uma decisão ou uma atitude, você considere a sabedoria. E isso evitará que você colha consequências de uma ação não pensada. Então vamos lá, eu sou Micael Bacuc, estamos no Crescendo com Sabedoria, em uma série de 31 capítulos sobre provérbios, onde o único objetivo é mostrar lições práticas de sabedoria, aprender e ensinar juntamente para vocês. Então, você aprende, eu aprendo e juntos crescemos com sabedoria. Vamos lá em Provérbios 7. Diz assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos é essa parte do meio aqui do olho. Se você parar para prestar atenção, toda vez que chega aqui alguma coisa, o olho já pisca, porque ele, no mínimo sinal de ameaça, ele já se protege. Se o olho estiver ressecado ou inflamado, ele começa a lacrimejar para tentar proteger. São inúmeros mecanismos de defesa que o olho manda, na verdade, que o seu corpo manda para proteger o seu olho. Até se vier um mosquito que você não consegue enxergar, na maioria das vezes o seu olho chega a fechar antes mesmo de um mosquito chegar. Estou com vontade de espirrar, peraí. Não espirrei não. Então, quando ele manda você guardar os mandamentos como a menina dos seus olhos, é que tudo na sua vida tem que ser direcionado intencionalmente para proteger os mandamentos que os seus pais, que a palavra e que Deus te deixaram. E isso te levará à vida. Versículo 3. É aqui que está onde fala sobre amarrar aos dedos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tauba do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento de seu parente. Quando ele fala de dizer a sabedoria que é minha irmã e o entendimento de seu parente, ele está dizendo para você considerar como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém visível. É como você vai agir, pensar, você considera. Digamos que você tem uma decisão para tomar, se você vai para o culto ou não. Um exemplo, tá? Foi o que veio na minha cabeça agora. Então, você imagina que fosse sua irmã ou seu parente, você pergunta, e aí? Vamos para o culto hoje, o que é que você acha? Ou seria melhor assistir uma série aqui na Netflix hoje? Então, você vai pensar como se a sabedoria fosse sua irmã. Então, basicamente, a sua irmã vai te responder, rapaz, eu acho que ir para o culto hoje terá muito mais proveito do que ficar aqui em casa assistindo uma série. E com isso, você tem uma resposta da sabedoria. Então, considerar traz respostas que você não estava esperando. Faz com que você imagine e pense com a visão de terceira pessoa, digamos assim. É muito importante esse conselho, né? Tem muitos proveitos. Versículo 5. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Deixando claro, quando eu falo aqui de mulher imoral, tá? Foi até um alerta de minha mãe, crédito para minha mãe, aí ela deve estar com um sorriso no rosto agora. Isso se serve também para os homens, tá? Tem homens imorais e mulheres imorais. Então, quando a Bíblia fala de mulher imoral, ela também fala dos homens que agem com esse padrão de comportamento. Então, o versículo está mulher imoral, mas se você é um homem imoral, tome prumo na sua vida também, senão Deus vai lhe pegar. Beleza? E vamos lá. Versículo 6. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. O que é que tinha esse rapaz? O que é que ele estava fazendo para você dizer que ele era inexperiente? Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Então estava quase escurecendo, né? Estava chegando, estava ficando cada vez mais forte. E tinha um rapaz chegando próximo da casa de uma mulher, de uma tal mulher. Continuando. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Então ela está cheia de astúcia, né? Aquele vigor com maldade, uma mistura de vigor e maldade, né? E diz assim, ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Então ela fica só esperando. Tá na rua, tá na praça, só espera uma vítima para passar.
Nesse caso, é uma vítima de morte, Micael? Entre aspas, não, porque é o que ela quer seduzir. Mas as consequências dessa sedução, porque ela é uma mulher casada, é a morte. Então, aqui vai dizer no versículo 13, que ela agarrou o rapaz, beijou-o e disse-lhe descaradamente. O que é que ela disse para esse rapaz depois de ter beijado ele? Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Vixe, sacrifícios de comunhão. Sacrifícios de comunhão para Deus, tá? Perdão de pecados, essas coisas assim. Então ela falou para o rapaz que tinha acabado de beijar, lembrando que essa mulher é uma mulher casada, que tinha em casa a carne de sacrifício de comunhão. E o que é que ela vai fazer com isso? Versículo 14 continua dizendo: que hoje fiz para cumprir os meus votos, por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Então ela está usando algo santo para convencer o rapaz de que o que ela estava fazendo era certo. Sabe aquelas pessoas que chegam e dizem: cara, não, olha, esses 10 reais que eu peguei daquela pessoa é errado. Elas nem dizem isso, né? Mas eu peguei para poder fazer uma doação. Pô, vou doar 5 reais para aquela pessoa que está precisando. Então, elas usam algo certo para camuflar aquele erro que está por trás daquela decisão. Então, isso é uma coisa muito astuta e muitas pessoas usam isso nos dias de hoje. Continuando, ela vai dizer assim: estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagarmos de carícias até o amanhecer. Então ela está chamando ele para se deitar com ela. Ela chamou, dizendo que tinha sacrifícios, a carne de sacrifício que tinha feito de comunhão para Deus, e está chamando o rapaz para se deitar com ela e se embriagar com vinho até o amanhecer, de vinho e carícias. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Então, olhe o perigo. Ela está profanando não só o sacrifício de comunhão para Deus, como profanando o próprio corpo e a própria casa. Isso não é incomum nos dias de hoje. Apesar de tudo, hoje em dia é mais normal do que antigamente. Tá? Isso é mais comum. Normal nunca vai ser, mas é comum. Então, muda só os casos. Muda só as pessoas, né? Porque os casos ainda são os mesmos. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Tudo se repete. Então, isso aqui que acontecia não sei quantos mil anos atrás, acontece até hoje, de formas semelhantes e de formas distintas, até piores. Versículo 21, já está acabando, só falta mais 6 versículos, esse é bem curtinho. Vai dizer assim: com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Então ela fala tão docemente, ela maneja tão bem as palavras que ela conquistou o rapaz para uma arapuca, né? Porque se ela chegasse com palavras rasgadas e que não fosse doces e persuadisse esse rapaz, ele ia se ligar na armadilha e ia fugir. Mas ela falava tão bem que ela conquistou o rapaz e o rapaz perdeu o foco do perigo. Então vamos tomar cuidado com as pessoas que falam coisas erradas de uma maneira bonita, porque isso convence. E de tanto você ouvir, você vai achar que aquilo é a verdade. E não é a verdade. Aquilo se tornou a sua verdade, mas só existe uma verdade. Sim, a verdade é absoluta. Senão não seria verdade, seria variável, né? Continuando. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro. O boi vai caminhando, achando que vai para a próxima refeição, mas na verdade ele vai morrer. Né? Então ele vai na inocência. Ou como servo que vai cair no laço. A pessoa vai feliz, vai lá o boi, o servo, vivendo a vida plena, tal, e continua caminhando feliz e acha que nada vai acontecer na vida, só que na verdade está caminhando para a morte. Foi como esse rapaz caminhou. 23. Até que uma flecha lhe atravesse ao fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, a inocência, na verdade, essa aqui é uma insensatez, gera risco de vida. Se você acha que está vivendo e tomando decisões insensatas, pare enquanto é tempo e preserve a sua vida. Se você pensou em tomar essa decisão, não tome.
Controle os seus sentimentos, as suas emoções e haja com base no que você acredita, nos seus princípios, valores e em prol da obediência para Deus. Hoje de manhã eu falo o seguinte: se você acha que não tem propósito, então de propósito, viva uma vida direcionada a agradar a Deus. Porque isso será o seu propósito. E com certeza Deus te abençoará e lhe dará um propósito. Né? Porque não existe propósito maior do que você agradar ao seu Criador, e isso lhe traz uma paz, uma felicidade muito grande, e ele acaba te recompensando, porque se os maus têm as suas consequências, as pessoas que fazem o bem, que seguem as leis deixadas por Deus para essa vida, vão ser abençoadas por Deus, porque ele é benevolente, misericordioso, bondoso, gracioso e tudo de bom que existe. Então, se os maus têm as suas consequências, Deus preserva a vida e também traz muitos benefícios para aqueles que o obedecem e seguem as suas leis de coração. Tem que ser de coração. Não adianta fazer sem ter a intenção de o agradar no coração. Beleza? Versículo 24 para acabar. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Acabou. Quando ele fala de atenção, é para que você tenha a intenção de perceber os perigos dessa mulher, para que você tenha a intenção de saber o porquê ele está falando daquilo. Às vezes tem um conselho para nossas vidas e a gente não sabe revelar as verdadeiras intenções. Só que se a gente saber discernir a intenção daquele conselho, se for uma intenção que a pessoa que aconselhou queria se beneficiar, aí tem um perigo. Às vezes os dois se beneficiam, tanto quem aconselhou quanto você. Aí você ouve. Agora, se a intenção for maldosa, você não ouve. Mas se a intenção é de melhorar algo ou evitar um risco na sua vida, preste atenção. Tome cuidado, porque aquela pessoa só quer o seu melhor. Quais são esses tipos de pessoas que geralmente dão conselhos com uma boa intenção para a nossa segurança e para que a gente tenha uma vida mais tranquila aqui nessa terra? Pais, mães, avós, amigos muito íntimos de verdade, são difíceis, mas existe. Não, esses 900 seguidores que você tem no seu Instagram não são seus amigos, não. Não são mesmo, pare de confundir isso, não são, tá? Deus, Espírito Santo, Jesus, essas pessoas que querem o melhor, essas pessoas, algumas delas até morreriam por você. Mas os 900 seguidores que você tem no Instagram que você compartilha a sua vida, não são. Na dificuldade, eles sumirão. Mas aparecerão os seus verdadeiros amigos, que são os seus familiares e alguns poucos amigos íntimos. Esse foi mais uma Conversa de Sabedoria, espero que vocês tenham gostado. Vejo você no Provérbios 8. Essa série está muito boa, tá? Lembrando que nesses primeiros capítulos eles falaram muito da mulher imoral, que também serve para o homem imoral. Correção da minha mãe, tem o que ouvir, ó. É sabedoria, a gente tem que ser repreendido e aplicar. Mas no Provérbios 8, a gente vai falar um pouco sobre o chamado da sabedoria e vai estar com riquíssimos conhecimentos para a gente aplicar no nosso dia a dia. Um forte abraço no coração de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.